Muito bem, meus queridos, estamos de volta à nossa programação, programa Sementes da Fé desta quarta-feira. Nós queremos agradecer a sua audiência de estar conosco, pedindo que você compartilhe este link para os seus amigos de WhatsApp, para que muitas vidas venham ser tocadas e abençoadas por esta programação. Aleluia, vidas venham ser edificadas. Este é o nosso propósito, que esta palavra, que os louvores, as mensagens venha tocar no âmago da sua alma e você venha ser fortalecido pelo poder, pela graça, pela unção do Espírito Santo. Que os louvores, a palavra, a oração, aleluia, venha te impactar e o nome do Senhor venha ser glorificado. Dedicamos também esta programação, aleluia, a nossa irmã Cris, aí do Templo Central, a nossa irmã Dani, que é vizinha de Edivaneide, presbítero Fábio, Edivaneide. Dedicamos também esta programação, aleluia, a minha sogra, a irmã Zefinha, aí em Umbaúba, ao irmão Sandro, ao meu amigo, irmão Japão, aí em Camaçari, meu amigo Isaac, também aí em Catu, aos irmãos na cidade de Capela, nós dedicamos esta programação também aos irmãos em Capela, pastor Abraão Isidório, a sua família, vereador Isaac, nosso irmão vereador Isaac. Deus abençoe a sua vida de forma abundante. Aos irmãos em Itabi, os irmãos em Cumbi, ao nosso amigo irmão Dolino aí em Aracaju, Deus abençoe a sua vida de forma abundante. Que o Senhor continue proporcionando a sua bênção sobre a sua vida. Ao presbítero Lorival, o diácono Pedro Rogério, nosso irmão presbítero Ubiratã, aí em São Paulo, Deus abençoe as suas vidas de forma abundante. Queremos também dedicar esta programação à Igreja Batista, semeando a palavra, a pastora Sandra Regina, aí no Albano Franco, Deus abençoe a sua vida de forma abundante. Meus amados e queridos irmãos, nós iremos meditar na palavra de Deus, aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 11, Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante de um versículo em Hebreus capítulo de número 11, versículo 6, e queremos pregar uma palavra subalterna ao tema 7 grandes provas da existência de Deus. Aleluia! Existem milhares de provas da existência de Deus, mas iremos apenas falar de 7 provas da existência do nosso Deus. Este texto sagrado afirma: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A existência de Deus é uma verdade fundamental das Escrituras, que não tecem argumentos para afirmá-la ou comprová-la. Nossa principal base para a crença na realidade de Deus se encontra nas páginas da Bíblia Sagrada. A Bíblia, portanto, não se destina ao ateu que nega a existência de Deus, nem ao gnóstico que nega a possibilidade de crer ou não crer na existência de Deus, nem ao incrédulo que rejeita a revelação de Deus. Existem provas tão evidentes da existência de Deus que é mais fácil crer que Ele existe do que crer que Ele não existe. Aqui serão citadas ao menos 7 grandes provas infalíveis e incontestáveis da existência de Deus.
Antes que o primeiro dia despontasse no calendário universal, ele já existia. Antes que o sol brilhasse pela primeira vez no universo, Deus já existia. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele mesmo disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia! Isaías 43, versículo 13. Vejamos argumentos da existência de Deus. A criação universal ou a crença universal em um ser supremo. A crença na existência de Deus é universal. Nunca existiram povos ateus. Ficou provado tanto pela história como pela arqueologia que nunca se encontrou tribo ou nação que não tivesse alguma noção de um ser supremo, um Deus que através de suas religiões não procurasse se aproximar dele. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. E agradar-lhe por meio de sacrifício, às vezes até de sangue. O historiador grego Plutarco costumava dizer: é possível encontrar cidades sem muralhas, sem ginásios, sem leis, sem moedas, sem cultura literária, mas um povo sem Deus, sem orações, sem juramentos, sem ritos religiosos, sem sacrifício, jamais foi encontrado. Muitas vezes é o mesmo Deus desconhecido de que fala a Bíblia, a quem em sua cegueira estão tateando para achar, conforme Paulo disse ao chegar em Atenas e ao ver tantos deuses sendo adorados. Atos capítulo número 17, versículo 23 a 27. A consciência do homem, segundo ponto. No íntimo do homem há uma sentença moral sobre os atos praticados, sejam bons ou maus. Isso fala da existência de uma origem superior que em seu íntimo faz registrar os princípios da lei divina. Romanos 2, 14 e 15. A consciência universal nos faz compreender que o ser supremo é um ser moral. É a consciência que regula a vida humana por conceito de bem e de mal. Mesmo sem esclarecimento, a consciência ainda fala com autoridade e faz sentir sua responsabilidade. Duas coisas me impressionam, declarou um filósofo alemão: o alto céu estrelado e a lei moral em meu interior. Terceiro ponto, a criação do mundo. Tudo que há no mundo fala da existência de um Criador. Assim como o relógio fala da existência de um relojoeiro, o universo fala também da existência de um arquiteto que planejou tudo. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. É o que afirma as Escrituras. Deus deixou suas marcas impressas na sua criação, as quais o homem jamais pode apagar. Em plena Revolução Francesa, um perseguidor enfurecido disse para um camponês: conseguimos apagar todos os meios que levam o povo a crer na existência de Deus. O camponês respondeu: então o Senhor terá que mandar apagar também as estrelas.
Quarto ponto, a história. A marcha dos eventos da história universal fornece a evidência de um poder e de uma providência dominante. Os princípios do divino governo moral encontram-se tanto na história das nações quanto na experiência dos homens, principalmente na queda de grandes impérios mundiais e na decadência de grandes imperadores, as quais revelam que por trás de tudo há uma força superior que abate os orgulhosos e domina os que se dizem poderosos. Daniel 2:11, Daniel 5:21, Salmo 75:7. Toda a história bíblica foi escrita para revelar Deus e ilustrar a obra de Deus nos negócios humanos. Quinto ponto, a Bíblia. A revelação divina demonstra claramente a existência de Deus. A Bíblia é um documento autêntico que nos faz conhecer Deus por meio da forma como Ele mesmo se revelou. O homem por si só nunca teria descoberto Deus se ele mesmo não procurasse se revelar ao homem. Assim como alguém que crê conhecer história, geografia ou qualquer outra matéria, procura os livros apropriados sobre este assunto. A Bíblia é o livro mais apropriado para sabermos sobre Deus. Você só conhece o dia que nasceu, o local onde nasceu, o nome que você recebeu e a idade que você tem por meio da sua certidão de nascimento. A Bíblia é a certidão de nascimento do mundo e do homem e o registro oficial sobre a existência de Deus. Há um só Deus, o Pai. 1 Coríntios 8:6. Sexto ponto, Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. A existência de Jesus e sua vinda a este mundo estão historicamente comprovados de tal forma que os inimigos da fé não podem negar. Eles mesmos são obrigados a sempre estar mencionando em seus escritos as siglas AC, que quer dizer antes de Cristo, e DC, que quer dizer depois de Cristo. Cristo dividiu a história. Esta é, sem dúvida, aleluia, uma das maiores provas que temos sobre a existência de Deus. E o mais importante é que Jesus era Emanuel, Mateus 1:23, que significa Deus conosco. Isto significa que Deus morou com os homens durante 33 anos. Eles não perceberam Deus. Jesus veio revelar Deus aos homens, Lucas 10:22. Lá em João 14:9, o próprio Jesus respondeu para um discípulo que queria conhecer o Pai, dizendo: quem me vê a mim, vê o Pai. Deus se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 1 ao 14. Sétimo e último ponto, uma experiência pessoal. O caminho mais curto para conhecer a Deus é aceitar Jesus como Salvador. João 14:6. E por meio de uma experiência pessoal com a salvação pelo sangue de Jesus que chegamos perto de Deus. Efésios 2:13. O Espírito de seu Filho se comunica com o nosso Espírito e clama dentro de nós, Abba Pai. Gálatas 4:6, Romanos 8:15-17. E assim podemos com toda tranquilidade no coração orar: Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6:9. Que maravilha! Deus existe e Ele é real. Concluindo, Deus existe, seu nome é para sempre eu sou,
Êxodo 3,14